nós pensamos nessa mesa, né, para falar sobre a medicalização e, a partir do tema, as diferenças, uma história ficou na minha cabeça e o tempo todo que eu pensava, o que eu vou falar, porque é difícil a gente selecionar o que a gente vai falar, né? Então, eu vou pedir, assim, imagens falam muito, eu tirei o escrito dessas imagens e vou pedir para vocês fazerem essa viagem com a gente numa história, na história da Chapeuzinho Vermelho, e nós vamos ficar um pouquinho no silêncio, observando as imagens, e obrigada, né? Vamos olhar. Não, está passando aqui. Bom, eu acho que a gente podia ficar falando horas, né, sobre o que cada um pensou ao ver essas imagens. E durante o dia que eu fui escutando as várias palestras, né, eu fiquei impressionada como, para mim, fez mais sentido ainda, né, essas imagens. E a minha fala vai falar um pouco, né, sobre a escola como um espaço potencial de aprendizagem. E aí eu começo falando, né, essas imagens já nos trazem algumas diferenças visíveis. Aquilo que falo é escutado pelo outro de um modo particular. O ponto de vista do adulto é baseado em suas lembranças, já descoloridas pelo tempo, mas ainda viva em sua memória, com todas as imagens construídas, possivelmente no seu tempo de criança. É uma história significativa para ele. Daí, né, a escolha. Ele escolheu contar para o filho a história do Chapeuzinho Vermelho, do seu modo. As imagens da criança refletem toda a riqueza, as cores, o movimento, a criatividade infantil e a capacidade de dar sentido à história do seu jeito particular, adaptando a história ao seu tempo, transformando em algo com aventura, utilizando elementos da modernidade, né? Nós temos um caçador que é super-homem, uma capinha vermelha que voa, né? Resolvendo os impasses da história através da sua maravilhosa lógica. Normalmente, né, diferença é entendida como um problema, e muitas vezes ela pode mesmo ser um problema, que deve ser reconhecido e refletido. Porém, quando eu vejo essas imagens e trabalho com diferentes, percebo uma riqueza incrível, né, e vou exemplificar alguns desses diferentes. Pedro é um menino com muita dificuldade de leitura e escrita. Escrever para ele é muito difícil. Sua escola
o acolhe em suas dificuldades, mas não percebe as suas possibilidades. Acredito que, por esperar resultados iguais ao das outras crianças, se entristecem com suas produções e dizem não saber o que fazer. Pedro, ele também fica muito triste com as suas produções e acha que tem algo errado com ele. Afinal, as suas notas dizem isso. Certo dia, sua professora, em uma roda de conversa, pede para que as crianças pensem em uma história que queiram contar. Sua ideia, a gente sempre tem uma ideia quando a gente pede, para as crianças fazerem alguma coisa. É que elas talvez recontassem algum conto, conhecido. Pedro, então, levanta a mão e começa a contar uma história. Como ele mesmo disse, posso contar do meu jeito? A professora, tudo bem. Surpresa. Ele contava histórias muito bem, e todos na classe prestam atenção e se admiram. Suas histórias eram muito criativas. A professora, sensível, logo começa a anotar a história e inicia um projeto de livro com a história de Pedro como primeiro capítulo. Esse dia faz muita diferença na vida de Pedro e também da professora. Ele agora diz que vai ser escritor e deseja melhorar sua escrita, e ela está encantada com a sua imaginação para criar histórias. Possibilidades aparecem. Clara tem dificuldade de prestar atenção na aula. É alegre, é inquieta, levanta e senta, muitas vezes. Incomoda. Sua professora diz que ela parece ter muito mais mãos do que apenas duas. Parece que está sempre a 1000 por hora. Também tem muita imaginação, fala bastante, leva muitas broncas, sente-se diferente, mas não consegue ser igual à maioria das crianças. Certa vez, na quadra da escola, foi pedido para que cada aluno fizesse o contorno do corpo do outro num papel. E depois, cada um ia preencher seu corpo do jeito que quisesse. Foi feito na quadra, porque dentro da sala de aula não tem o espaço, para que a gente possa fazer um contorno do corpo do outro. Muitos ficaram animados e começaram a desenhar roupas, adereços, colorir e etc. Clara desenhou apenas o uniforme da escola, sem colorir. O único detalhe era o emblema da escola. A professora estranhou e falou se ela não queria fazer mais nada. Clara perguntou se podia fazer fora do corpo. E outra surpresa. Clara fez lindos desenhos saindo de sua cabeça. Flores, borboletas, jardins, pessoas brincando, mal coube no papel. Tudo com muito movimento e beleza. Tudo aquilo não cabia no seu corpo. E a escola, para ela, era sem vida, representada no uniforme que a continha. A sua escola gostava e se preocupava com Clara, mas não viam como incluir arte no currículo, onde o conteúdo estava sempre atrasado. Nesse dia, Clara ficou sentada e centrada um longo período. Nem conversou, estava falando e expressando através de outra linguagem. Possibilidades. Teresa era uma professora que estava um pouco sem energia. Levantar para dar aula todos os dias era difícil. Ela não gostava muito da escola quando era criança e foi ser professora porque queria fazer diferente. Teresa adorava música e seu hobby era tocar violão. Seus amigos um dia perguntaram por que não tocava para seus alunos. Ela pensou, por que não? Dá para imaginar que a experiência foi super bem sucedida. A música, no início, foi usada como um ritual de chegada. Depois, com a contribuição dos alunos, foi contemplando as diferentes preferências. E depois as músicas foram utilizadas para fazer atividades de leitura e escrita. Possibilidades.
Escolhi essas histórias que foram me contadas por professores em aulas de formação, porque nelas vemos apostas. Sempre que vou às escolas, escuto muito que os professores não sabem o que fazer, mas quando peço para que contem alguma situação de sucesso, há sempre muita vida e emoção, ao perceber que todos têm história para contar, onde se sentiram competentes, onde tiveram encontros. É uma emoção enorme presenciar um momento em que uma aprendizagem ocorre, em que algo se transforme, faz sentido. Nós nunca sabemos quando a aprendizagem ocorre, e não deve ser a certeza de que ela vai ocorrer a que nos deve mover, mas a possibilidade que ela vai acontecer é que faz com que façamos apostas, oferecendo experiências de aprendizagem diversificadas e que atinjam diferentes pessoas. Edgar Morin, em seu livro 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, traz importantes reflexões sobre os aspectos que temos que desenvolver para enfrentar nosso tempo. Todos muito importantes, mas eu destaco 2. As cegueiras do conhecimento. Todo conhecimento traz o risco da subjetividade do observador, pois o conhecimento está sempre acompanhado de uma tradução e reconstrução da realidade através da linguagem que é impregnada pela visão do sujeito. Quando pensamos numa doença, pensamos em um tratamento padrão, com condutas, remédios que levarão à cura. Quando pensamos em dificuldades de aprendizagem, que, aliás, todos temos, também desejamos que alguém tenha uma receita que nos dará exatamente uma conduta a seguir. Porém, logo percebemos que, diferentemente das receitas para as doentes, elas não conseguem dar conta das dificuldades que não têm uma causa única. Os problemas que aparecem são difíceis porque têm muitos aspectos interdependentes. Não existe, se a criança não aprender a ler, faça isso ou aquilo. Para que a aprendizagem ocorra, é necessário que exista conhecimento, estudo, projetos, interesse, desejo, conexão, sentido e um monte de outras coisas. E esse sentido ocorre de maneira diferente para cada um, e isto vale para a escola também. A escolha de uma linha pedagógica passa por todos esses aspectos. Se não houver identificação com o projeto pedagógico, a escola não deve adotá-lo. Se não faz sentido para você, não fará sentido para o outro. Claro que não estou falando de experimentações simplesmente ao acaso, experimentações fundamentadas em teorias e estudos que entendem a complexidade, a necessidade de transformar a educação. Como nos diz Humberto Maturana e Francisco Varela, todo fazer é saber e todo saber é fazer. O conhecimento, nesse contexto, não significa apenas um depósito mental de fatos e teorias acumuladas na memória, mas a capacidade de fazer alguma coisa com essas informações. Muitas teorias afirmam que cada pessoa tem talentos e propensões diferentes e todos temos o potencial de desenvolver vários deles. Com quanto mais modalidades de aprendizagem entrarmos em contato, mais amplo e profundo será o nosso conhecimento. Nos últimos 50 anos, as pesquisas trouxeram descobertas sobre o desenvolvimento infantil, estilos de aprendizagem e a natureza do processo de aprendizagem. Todos esses trabalhos procuram conhecer a variedade de maneiras com que aprendem. Algumas crianças aprendem quando estão mexendo os seus corpos. Outras necessitam de calma. Outros são experimentadoras. Outros precisam ser desafiadas e, ainda assim, esses estudos não conseguem descrever todas as formas de aprender, mas ajudam a entender as diferenças. Eu pulei uma página só para falar que eu falei de 2, né, do Morin. Então,
aspecto que eu queria levantar é que o conhecimento deve enfrentar as incertezas, sem esquecer que tudo que comporta oportunidade comporta risco. É preciso conhecer tanto as oportunidades de risco como os riscos de oportunidade. E aí, assim, eu poderia ficar o tempo todo falando de diferenças e de momentos em que, numa posse de uma professora, algo acontece e que modifica olhares, posturas e confianças. Só que, quando apenas olhamos essas ações individuais que deram certo, também estamos exigindo que alguém, um santo professor, tenha uma ideia e perceba que cada um tenha uma habilidade. Porque isso podemos afirmar, de perto todos temos uma qualidade, às vezes muito mais difícil de encontrar que as dificuldades. Também podemos afirmar que todos aprendem desde que tenham possibilidades para isso. Porém, pensar o professor como o único responsável para que a aprendizagem ocorra, incorremos no erro gravíssimo de mais uma cobrança para os já tão cobrados professores. De fato, existem poucas profissões mais individualistas atualmente do que o ensino, com muitos professores fazendo o seu trabalho em isolamento. O que penso quando falo em diferença é que todos somos diferentes, e isso é que nos faz ricos. Porém, exigimos igualdade e esperamos comportamentos iguais, e quando eles não acontecem, temos a sensação de não saber o que fazer. A escola hoje procura conhecimentos de fora, diagnósticos para problemas que elas poderiam resolver desde que tenham um ambiente de aprendizagem constante e espaços para que isso aconteça. É necessário desenvolver redes de apoio, grupo de pessoas que se reúnem para debater, resolver problemas, trocar ideias, métodos, técnicas, atividades, implicar ações. A sensação de impotência frente a tantas diferenças que se avolumam nas salas de aula com muitos alunos acaba transformando esse sentimento real numa busca de que alguém saiba a solução. Acho importante aqui ressaltar que as escolas estão buscando soluções, tentando inovar, incluindo atividades diferenciadas que podem tornar os conteúdos mais interessantes. Mas poucas conseguem integrar os conhecimentos compartimentados das disciplinas e ainda estão presas entre a força de um currículo e o processo educacional padronizado. Avaliações são importantes, e eu falo de avaliações porque muitas crianças começam a perceber as suas diferenças quando começam a ser avaliadas. Elas são importantes desde que possa ser feita de um modo que estimule a aprendizagem em vez de matá-las. Os erros, muito mais que os acertos, são os propulsores da aprendizagem. É eles que fazem refletir e buscar novas soluções. As avaliações não podem ser usadas apenas para medir e comparar, causando angústias e paralisações. Deveria ser instrumento para um movimento constante de reflexão e renovação. Voltando a Pedro e Clara, eles poderiam ser diagnosticados como disléxicos e TDAH, respectivamente. E talvez esse diagnóstico trouxesse um certo alívio para as pessoas em volta. Afinal, fracassar com frequência preocupa a todos, principalmente os pais. Estes são cobrados muitas vezes e se sentem culpados. São chamados para conversar frequentemente na escola, os pais de Pedro e Clara estavam sempre por lá, e convidados a perceber todas as dificuldades que o filho ou a filha apresenta. E, normalmente, é pedido para que procurem um especialista que dirá qual é o problema e o que deve ser feito. Apenas rotulados, existiria uma justificativa do que por que não aprende. Mas onde estaria a solução? Em alguns casos, o simples fato do diagnóstico poderia abrir uma possibilidade de interlocução entre saúde e educação. Médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos até poderiam ajudar para ampliar o olhar sobre a criança, mas, ainda assim, a intervenção deve ser educativa. Existe uma grande possibilidade de, ao descobrir que a criança tem um déficit, diminuir a aposta nas possibilidades de superação. Eu acho que esse é um ponto
importantíssimo, né? Se a gente não aposta, se a gente não acredita que aquela criança pode aprender, a gente tem uma justificativa do que por que ela não aprende, dificilmente ela vai aprender, né? Mas mais grave ainda é não continuar procurando uma forma de se conectar com a criança, fazendo com que a aprendizagem seja mecânica e desprovida de sentido. Porque isso está muito relacionado com a existência da escola especial, né? Quando houve essa separação, parecia que a escola especial tem uma técnica especial para ensinar aos especiais. Só que é bom a gente questionar que aprender para todos acontecem de formas diferentes, independente se tem dificuldade ou não, né? Bom, e no caso, né, de Clara e Pedro, talvez eles não tivessem descoberto seus talentos. Imaginem que eles juntos, né, se a gente pode imaginar que eles eram de escolas diferentes, mas eles juntos poderiam criar histórias maravilhosas com lindos desenhos, né? Bom, descobrindo o talento de cada um, não estamos dizendo que encontramos a solução, mas um caminho, né, que pode ajudar a dificuldade. A partir dessa descoberta, começamos a vislumbrar possibilidades de intervenção que ajudem a desenvolver projetos que considerem essas habilidades. A sala de aula é colocada no centro do processo de aprendizagem. Entretanto, a aprendizagem ocorre no contexto de nossas vidas e depende de sua relação com o mundo que nos rodeia. É importante questionar como seria uma sala de aula projetada para a aprendizada e vista como mais um dos muitos cenários em que a aprendizagem ocorre. Talvez o grande desafio seja, como diz Jim Ford, superintendente de Corvallis, no estado de Oregon, derrubar as paredes que separam os professores, administradores, pais e alunos para ajudar a escola a verem as pessoas a verem a escola como uma comunidade, e que a comunidade é a escola. Eu ia ler a parte das recomendações, né, que estão no nosso livrinho, então eu vou pular essa parte, vocês leiam, né, essa parte, vou encerrar, né, porque eu acho que assim, bem importante que aqui, nessas recomendações, eu vou falar da importância da equipe, né, da gente estar formando parcerias, da escola trabalhar em rede, em parcerias, não só dentro delas. Então, eu vou encerrar, né? Em síntese, pensar a escola como um lugar que respeita as diferenças, que busca estratégias de ensino e aprendizagem de modo coletivo, de parcerias na saúde, no lazer, nas comunidades. Na política, é uma forma de ir além da falta e olhar para as possibilidades, que, sem dúvida, nos remete a mares revoltos, mas também à condição de planejar rotas, escolher portos seguros, enfrentar as incertezas, encontrar diferentes saberes, diferentes pessoas e seguir em frente em busca de novos ou melhores caminhos. Com isso, todas certamente poderão aproveitar a viagem e aprender a ser, que eu acho que, em último, é o objetivo da educação. Obrigada.